Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E hoje mais um tema relativo à Copa do Mundo, onde iremos contar quais seleções estiveram no Mundial de 2018 realizado na Rússia e que estão de fora do próximo Mundial disputado entre os meses de novembro e dezembro e realizado no Catar. Mas antes, já sabe, né? Já deixa o teu joinha no vídeo para ajudar o canal, porque o alcance anda meio zoado. As visualizações caíram e o YouTube parece não estar recomendando muito os vídeos do O Clubista. Abrindo a nossa lista, temos ninguém menos que a seleção da Rússia, que em 2018 foi o país anfitrião da competição. O desempenho dos russos 4 anos atrás até que foi bom, já que pelo menos não deu vexame de ser eliminado ainda na fase de grupos. Presente no grupo A, a Rússia avançou às oitavas de final com 2 vitórias. Vitórias essas em cima de Arábia Saudita e Egito, com a única derrota sendo para a seleção do Uruguai. Nas oitavas de final, um discrepante duelo contra a seleção da Espanha, que foi melhor durante todo o jogo, mas o empate de 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação fez com que a vaga fosse decidida nas penalidades, onde os russos eliminaram os espanhóis ao converter 4 cobranças contra 3. Nas quartas de final, um disputado duelo contra a futura finalista, a seleção da Croácia, com placar no tempo normal terminando 1-1 e com novo empate na prorrogação terminando 2-2. Nos pênaltis deu Croácia, que converteu 4 cobranças contra 3 da Rússia. Em 2022, a Rússia acabou não obtendo a classificação para a Copa do Mundo do Catar em função da guerra que tem travado com a Ucrânia e que vem chamando a atenção de todo mundo. E mesmo os russos tendo avançado à segunda fase, onde enfrentariam a Polônia, a FIFA acabou por decidir que a Rússia seria eliminada automaticamente. A seleção da Islândia disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez na história em 2018. E para surpresa geral, a vaga foi garantida de forma direta, ao liderar um grupo que também contava com as seleções da Croácia, Ucrânia e Turquia, bem mais tradicionais que os islandeses. No Mundial da Rússia, o desempenho foi muito fraco, já que a Islândia acabou não vencendo nenhum dos 3 jogos que disputou em seu grupo, que também contou com a Croácia, Argentina e Nigéria. Nas eliminatórias para a Copa do Catar, a Islândia, presente no grupo J, foi a vice-lanterna, onde em 10 jogos venceu apenas 2, empatou 3 e perdeu 5. A Suécia tem certa tradição em Copas do Mundo, com em muitas de suas participações avançando à fase mata-mata e inclusive tendo chegado uma vez na final. Final essa, a de 1958, quando foi o país anfitrião e perdeu o título para o Brasil. Ausente dos mundiais de 2010 e 2014, a Suécia retornou à Copa em 2018 após despachar ninguém menos que a Itália na segunda fase eliminatória. E o grupo no qual o selecionado marcou presença na Rússia foi o F, onde também estavam as fortes seleções da Alemanha, México e Coreia do Sul. Com 2 vitórias e 1 derrota, e liderando o grupo no saldo de gols, a Suécia avançou às oitavas de final, onde mediu forças contra a sempre organizada seleção da Suíça. A vitória de 1-0 em São Petersburgo colocou os suecos nas quartas de final após 24 anos. Nessa fase, a adversária foi a forte seleção da Inglaterra, uma das favoritas naquele Mundial, e todo esse favoritismo foi demonstrado em campo, ao levar a melhor pelo placar de 2-0. Nas eliminatórias para o Mundial do Catar, a Suécia, que contou com o retorno de Zlatan Ibrahimovic, que resolveu abandonar a aposentadoria de sua seleção até que conseguiu avançar à fase mata-mata, após terminar em segundo no grupo D, com o duelo eliminatório tendo sido diante da seleção da República Tcheca. Após despachar os tchecos, a Suécia teve novo desafio em busca de uma vaga no Catar, mas a Polônia de Lewandowski acabou levando a melhor e ficou com a vaga no Mundial. A seleção da Nigéria vinha de 3 participações consecutivas em Copas do Mundo, e a vaga no Mundial da Rússia foi garantida após liderar o Grupo B nas eliminatórias africanas, grupo esse que também contou com as presenças da Zâmbia, Camarões e Argélia. Na Rússia, os nigerianos foram precocemente eliminados na fase de grupos, e presentes no Grupo D, a única vitória foi para cima da seleção da Islândia, com placar final terminando em 2-0. Nas eliminatórias para o Mundial do Catar, a Nigéria, presente no grupo C, o mesmo de Cabo Verde, Libéria e República Centro-Africana, terminou na liderança e na fase seguinte teve de medir forças contra a seleção de Gana, com o vencedor se classificando para a Copa de 2022. Empatando fora de casa em 0-0 e com novo empate em seus domínios terminando em 1-1, a Nigéria foi eliminada pela seleção de Gana graças ao gol qualificado. A seleção do Egito em 2018 retornou à Copa do Mundo após quase 30 anos, com a última participação tendo ocorrido em 1990, quando foi precocemente eliminada na fase de grupos.
Nas eliminatórias africanas de 2018, Egito obteve a vaga após liderar o grupo E, o mesmo de Uganda, Gana e República do Congo. Presente no grupo A, o desempenho no Mundial da Rússia não podia ser pior, já que Egito foi eliminada precocemente ao perder os 3 jogos que disputou, o primeiro de 1-0 para o Uruguai, depois 3-1 para a Rússia e por último 2-1 para a Arábia Saudita. Nas eliminatórias para a Copa de 2022, Egito liderou com folgas o grupo F, o mesmo de Gabão, Líbia e Angola, e na fase seguinte teve de disputar um difícil duelo contra a seleção do Senegal. No duelo entre companheiros protagonizados por Mohamed Salah e Sadio Mané, quem levou a melhor foi Mané, que ajudou Senegal a se classificar para a Copa do Catar nas penalidades, com Salah desperdiçando a sua cobrança. A seleção do Panamá foi mais uma que disputou uma Copa do Mundo pela primeira vez em 2018 na Rússia, e a vaga veio após terminar na vice-liderança do Grupo B na 4ª fase e posteriormente terminar em terceiro no hexagonal final classificatório. O desempenho na Rússia foi muito ruim, já que nos 3 jogos que disputou no Grupo G, foi derrotado em todos. Em uma dessas derrotas, Panamá sofreu a maior goleada daquela Copa, que foi 6-1 diante da seleção da Inglaterra. Ademais, Panamá estreou perdendo de 3-0 para a Bélgica e a outra derrota foi 2-1 para a Tunísia. Nas eliminatórias da CONCACAF para o Mundial do Catar, Panamá teve de estrear na primeira fase de grupos, onde liderou ficando à frente de República Dominicana, Barbados, Seleção de Dominica e Seleção de Anguila. Na segunda fase, o desafio foi contra a seleção de Curaçao, onde quem avançasse ingressaria no hexagonal final classificatório, e Panamá despachou o adversário ao vencer em seus domínios por 2-1 e segurar o 0-0 fora de casa. No hexagonal final decisivo, Panamá acabou terminando em 5º e ficando de fora dos classificados via CONCACAF para o Mundial do Catar. A seleção da Colômbia vinha de 2 participações em mundiais, em 2014, quando alcançou as quartas de final e caiu diante do Brasil, e em 2018, quando alcançou as oitavas e acabou eliminada nas penalidades pela seleção da Inglaterra. A vaga na Rússia veio graças à 4ª colocação na tabela de classificação, com as 4 primeiras seleções indo direto para a Copa do Mundo. A estreia na Rússia foi no grupo H, o mesmo de Japão, Senegal e Polônia, e a Colômbia obteve a vaga nas oitavas de final com 2 vitórias essas de 3-0 sobre a Polônia e 1-0 sobre Senegal, com a única derrota sendo na estreia diante do Japão. O placar diante da Inglaterra foi 1-1, com um gol colombiano saindo nos acréscimos do segundo tempo, e os ingleses convertendo 4 cobranças contra 3, acabaram por avançar de fase. Nas eliminatórias para o Mundial do Catar, a Colômbia viveu altos e baixos, com troca de técnico e tudo mais, e vencendo 5 jogos, empatando 8 e perdendo outros 5, terminou na 6ª colocação, ficando de fora até mesmo da repescagem diante do representante da Ásia. Ainda está para ser disputado no próximo mês de junho a repescagem para definir os 3 últimos representantes na Copa do Mundo do Catar. E quem ainda briga por classificação são as seleções da Costa Rica e Nova Zelândia, que irão se enfrentar, Emirados Árabes e Austrália, que irão se enfrentar, e posteriormente o vencedor desse confronto irá medir forças contra a seleção do Peru, e por fim na repescagem europeia, País de Gales aguarda o vencedor de Ucrânia e Escócia. De todas essas, Peru, Austrália e Costa Rica estiveram presentes no Mundial da Rússia e, em caso de fracasso na repescagem, irão se juntar às já mencionadas no vídeo. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Mais uma vez reforço o pedido para que você curta, comente e compartilhe o tema para ajudar na divulgação do canal.